Esse projeto é de autoria da produtora pernambucana Rita Chaves, visando virar aquela famosa chavezinha. O curso de iniciação em iluminação cênica tem como objetivo dar o pontapé inicial a simpatizantes e profissionais iniciantes para uma viagem nesse maravilhoso mundo colorido da luz. Passo inicial para um caminho profissional e de muito sucesso. Se levarmos em conta a chegada da luz elétrica, ela é muito recente, em relação à história do mundo, da arte. Ela só tem 100 anos, cento e poucos anos levaram para sair da lâmpada incandescente, que deu logo esse princípio, para as lâmpadas compactas, e 120 anos no máximo para chegar ao LED, o LED como fonte de luz mesmo. Então a gente tem muita coisa para evoluir ainda. Agora, a chegada do LED realmente está mexendo muito, porque através de uma lâmpada de LED a gente consegue levar toda uma concepção, imagens, câmeras, sistema decorativo, Wi-Fi, mudar de cor. Uma própria lâmpada você consegue hoje programar e dizer para ela: hoje eu quero chegar na minha casa e está tudo âmbarzinho. E quando você acionar aquela lâmpada única, ela se transforma na cor. É muito. Essa tecnologia que eu estou falando é a tecnologia Wi-Fi, que você vai, através das lâmpadas de LED, também transmitir Wi-Fi. É brincadeira. Muito bom isso, né? Depois, com tanta mudança na parte elétrica, na parte da luz incandescente, para compacta, precisávamos ter um outro movimento. E a mudança tecnológica veio muito a calhar. A mudança do sinal analógico para o digital foi uma grande transformação. A criação de protocolos como DMX512, o avanço do RDM, cara, só veio, os sistemas todos foram acoplados, foram se reduzindo em dimmers compactos, em rack system, onde você, numa unidade, você consegue ligar centenas de canais de dimmer, canais direto, main power, onde você, através de uma chave seletora, você consegue inverter o sinal de entrada. Então, começou a evolução tecnológica, foi grande em todos os sentidos dentro da iluminação, principalmente na parte elétrica, transformando o analógico para o digital. Aí ganhamos, só saímos ganhando. Por exemplo, os chicotes de fiação que alimentavam os refletores, eles passaram a ser um único multicabo, chamado sistema Socapex. É muito legal, são pinos, multipinos que você acopla, você transforma a ponta dele para saídas tanto diretas como para dimmer. Você começa a limpar o sistema e tornar tudo mais prático. O sinal através dos plugs Canon XLR de 3 pinos, de 5 para 3, levando os universos. É maravilhoso tudo isso. E a grande evolução do sistema tinha que ser acompanhada pela fiação e pelos dimmers. É muito bom você poder pegar o Socapex, ou com cores, ou com letras, ou com números, e pegar ele a 50, recebendo ele de 50 metros distantes da vara de refletores ou do moving light, e acoplar ele direto no rack system e botar o bicho para funcionar. E depois, através de um cabo, um XLR, você levar 512 canais de DMX para a mesa de luz. É fabuloso isso. Agora eu vou falar para vocês dos refletores convencionais. O que a gente vem usando nas últimas décadas, que são os elipsoidais, os Fresnel, os plano-convexos, os satellites para ciclorama, os canhões seguidores, a máquina de fumaça, os seus efeitos, até os Skytracker. É muito bom saber sobre isso.
refletor elipsoidal é a grande vedete de toda a luz convencional, e principalmente porque, por mais que tenham se evoluído os equipamentos de iluminação cênica, ele continua aí, enfrentando, dando ideia, inclusive, para que os fabricantes dos moving lights levem consigo os recursos que nele foi adotado. Ele faz recortes. Então você pode ter formas geométricas como quadrado, retângulos, triângulos, faz projeção, foca, desfoca, individualiza, tem a bordadura, é maravilhoso. Ele vai ficar aí recebendo filtros, ele vai ficar aí por um bom tempo ainda. Depois, os pequenos teatros, as casas de shows, pequenos clubes, os eventos em pequenos espaços, a gente consegue dar mais criatividade e ter grande saída e resultados de luz utilizando os elipsoidais. Fica muito mais viável tudo mais fácil e lindo. Refletores Fresnéis. Leva o nome devido ao seu inventor, Augustin Fresnel. Essa lente possui em sua superfície vários anéis que auxiliam numa luz mais difusa sem focagem. Mas ele possui bandor, ele pode receber cor, filtros, e com bandor você consegue tirar qualquer excesso de vazamento. É muito usado em todas as grandes gerais, nos focos de cinema, na geral de cinema, porque a luz é muito suave, então você tem muito recurso ainda do Fresnel. E dá ideia para os grandes inventores dos moving lights aí. Refletor plano convexo, ele está entre o elipsoidal e o Fresnel, vamos dizer assim. Ele possui uma lente plana de um lado e convexa do outro. Então você consegue fazer o foco dele e ao mesmo tempo ele tem uma abertura muito boa, ele tem uma borda semidura, você consegue desfocar um pouquinho usando filtros, ele pode receber o bandor para tirar esse tipo de vazamento, qualquer coisa. É um excelente refletor para focos de gerais também, muito usado nos teatros. Refletores satellite, normalmente usado para ciclorama ou também como ribaltas. O efeito dele é maravilhoso, a luz dele também era, mas ele tinha um grave problema, o acabamento do refletor para os filtros coloridos se queimavam muito rápido, os seus soquetes, se não bem conservados, eles podiam provocar incêndios, e ele, depois de 3, 4 décadas que eu usei durante um bom tempo, foi um alívio a saída dele do mercado. Apesar de eu ter feito grandes espetáculos com ele, a chegada das LEDs as ribaltas de LED, fazendo os efeitos triplicarem, quadriplicarem na verdade, e sem um problema de aquecimento, sem problema de pegar fogo, de troca de cor. Nossa, foi uma maravilha. Vou sentir muita falta do satellite, mas como iluminador da antiga, mas as ribaltas de LED são fabulosas. Chegamos agora à tão esperada família da famosa lâmpada par. Cara, é uma família mesmo, porque a lâmpada par vai da lâmpada par 20 até a par 64, passando pela par 56, par 48, par 36. É muito extensa. Os focos very narrow, super fechado, médium, aberto. Isso foi um sonho para grandes iluminadores e para os grandes espetáculos. Fora a competição que ela criou, porque ela era um preço mais acessível, e então as quantidades de luz, de refletores no espetáculo começaram a se tornar grandes por causa da presença da lâmpada par. E
ficou aí, ainda faz exatamente 2 semanas que eu fiz uma live, as gerais ainda eram com lâmpada par. Eu acredito que ela vai ficar um bom tempo aí. E é uma guerra, né? A old school de iluminadores ainda tentando conservar esse tipo de refletor sem querendo aceitar os novos que estão aí, as par LEDs e etc. E agora, falar um pouquinho dos follow spot, dos canhões seguidores. E para começar, tem que falar do pai de todos, né? É maravilhoso, o Super Trooper. Super Trooper era um follow spot de arco voltaico, eu já operei muito. Pesado, extremamente pesado, gigantesco. Mas tinha recursos, uma luz que era maravilhosa, difícil de se controlar, porque você tinha que manter a chama acesa, mas ele tinha coisas assim que absurdas. Eu não vejo ainda, tudo bem, tem as mira laser hoje nos follow spot, mas eu me lembro da luz do filtro negro que existia, que era uma lente de luz negra que existia nele, que você colocava ele, ficava seguindo, você conseguia perceber onde estava o foco dele e dali era só tirar e liberar. Era maravilhoso, fora o efeito de luz negra que dava. Eu já operei ele de cima do Maracanãzinho, num show da Rita Lee, cara, e a gente fechava o foco, eu via o feixe da luz fazendo curva. Coisa de iluminador, né? Eu operando o canhão e pensando no resultado todo da coisa. E os follow spot chegaram a um ponto que hoje, dependendo da distância, eles possuem uma mira com laser, aonde você observa pela mira, aí você segue o ponto de referência que é o laser, e aí você não erra na hora de abrir. Outra coisa que tem acontecido na evolução das coisas é a dimensão deles. Hoje você tem follow spot de lâmpadas 5R, a mesma dos bins. Então ele é bem compacto, 40 centímetros. Você tem um belo canhãozinho, um tripé para fazer um foco sem muito recurso, mas um seguidor bacana. Outra saída que os grandes eventos têm encontrado, eu fui ver o Roger Waters no ano passado, são 2 anos atrás, e comprovei cada vez mais a chegada desse recurso, que é o próprio Moving Light sendo usado com um controlador na House Mix, onde ele tem uma guia que ele consegue fazer daquele moving endereçado para ele e faz dele um follow spot. Fica perfeito, porque assim o cara, quando programa a mesa, já programa as entradas, saídas, mudanças que ele tiver desse aparelho. Sensacional essa coisa do follow spot. E ainda para terminar, a minha última experiência com o Super Trooper, já na mudança dele de arco voltaico para lâmpada Xenon 4000. Eu fiz um espetáculo da cantora Gal Costa na Cidade do México, onde o iluminador se atrapalhou um bocado com a experiência dele, a inexperiência dele com a mesa de luz. E eu me senti encurralado, porque o cara não sabia programar a mesa, ele criou um sistema, e aí a gente não tinha como operar a luz, porque ele não conseguia terminar o pet. E a minha salvação foi que eu fiz amizade com os operadores do Follow Spot. Então eu descobri que na hora, falei com um deles que veio se ofereceu para usar o Follow. Claro, você vai me ajudar, não vou fazer isso com a cantora. Aí quando eu descobri, nós tínhamos 8 em círculo na volta do ginásio e a gente usou esses 8 Follow Spot, eu comandando. Foi um grande espetáculo, uma grande experiência para mim, das surpresas de iluminador, entendeu? Estou fazendo um intervalo na nossa apresentação para lembrar uma coisa muito importante. Agora lembrando dessa história da Cidade do México, bem distante do nosso país, essa coisa da tecnologia. Cara, hoje em dia existem centenas de cursos onde você aprende
todos os softwares de luz, de 3D, de design, caramba. Mas se você não souber dominar uma coisa que é primordial, que é fazer o patch da mesa, que é a evolução mais legal de quando se transformou o sinal analógico para digital. Você começou a ter que pensar nessa coisa do patch, além de você fazer o hack de dimmer, chegar lá, levar a linha do refletor e espetar no módulo de dimmer. Depois você entra num sistema chamado patch, onde você pega os canais e cria da forma, agrupa, desagrupa, separa, parqueia, você faz deixa ele direto, você faz uma infinidade de coisas através de uma coisa de patches. Se você não souber fazer essa coisa do patch, você pode derrubar um espetáculo. Então é muito sério isso. Então você às vezes pega esses softwares, aprende a criar esse patch, porque senão ele não vai funcionar, cria os desenhos e fica brincando. Mas depois você tem colonizar, aprender, repetear, mudar de endereço, fazer uma coisa. Você agora tem um RDM, que é um novo controle remoto que vem na tua mão, você consegue configurar uma série de coisas. Isso é uma aula muito avançada para qualquer pessoa, para quem está no mercado, mas que é um futuro já presente, na verdade. Mas eu não podia deixar de parar e citar esse tipo de dificuldade que às vezes na ganância, na ânsia de pegar as novidades, de estar lá naquela mesa. O cara tinha uma mesa, era uma status kill, que não é uma mesa fácil, são poucos os iluminadores. Eu mesmo tive várias dificuldades com a status kill. Eu desisti, eu fui para outra. Chegou uma hora que eu não tinha quem tivesse paciência para me mostrar os caminhos, eu não dominava o inglês, eu parti para outra, porque é difícil mesmo. Tem conhecimento, e depois tem a lógica, que você está acostumado ali a fazer aquela frequência de coisas sempre assim. As mudanças são difíceis, mas são necessárias, tá bom? Então fique esperto quando você estiver dentro de uma mudança dessa, assumindo um compromisso de trabalho. Não faça a coisa direito. Aprenda antes de assumir. Valeu? Opa, chegamos na luz de plateia. Engraçado isso, né? Esses são os Mophase, os mini brutos conhecidos no Brasil. Mas Mophase é um nome internacional deles, desse tipo de aparelho. Eles são, no caso dos Mophase, foram criados pela Molly Richardson, se eu não me engano é dos Estados Unidos, de uma família de construtores de luz, de equipamentos de luz, se não me engano para cinema inicialmente. Eles já têm quase 100 anos já de história, faz muito tempo que existe esse fabricante. E aqui no Brasil a gente começou a usar eles como luz de plateia. Eles inicialmente eram usados, por isso que eles têm esse bandor para receber filtros especiais para gravação, e era muito utilizado no cinema, nas gravações, em telenovelas, numa época que precisava de muita luz para poder captar as câmeras, que não tinham essa qualidade do que é hoje. Hoje, com um fósforo aceso, as câmeras estão captando. Então a gente tem esse aparelho, que ele tem um alcance muito longo. Ele utiliza uma lâmpada pá chamada DWE de 650 watts. Tem uma família bem grande, ele pode ser unitário, com 2, com 4, com 6, com 8. Ele tem uma máscara para trocar cores, se você quiser também. Um color changer, que você usava na frente. E ele tem cada pancada, ele faz grandes efeitos de muita luz, com muita potência, com brilho, com uma cor particular dele. Já se inventaram um Kobe, estão se tentando utilizar eles como efeito visual, fotografia do quadro, ele até que funciona, mas
para iluminar uma plateia, multidões num grande espaço, não é adequado. Mas substitui para eventos pequenos, palcos pequenos, áreas pequenas. Esse de LED vem bem a calhar porque ele tem a luz dele tanto fria como quente. Beleza? Outra parte que evoluiu bastante foi os efeitos. As máquinas de fumaça, as estroboscópicas, que fazem aqueles efeitos de relâmpago, aqueles clarões. O laser. O laser, então, foi uma loucura, porque nós tínhamos que fretar, ter verdadeiras caixas d'água para refrigeração do laser. E hoje ele virou uma unidades, uns cases assim de 50 centímetros, 50 por 50, e fazem 7 cores. É um negócio de doido mesmo. E as máquinas de fumaça, que eram aquelas, no princípio aqui no Brasil nós tivemos as de pó químico, aí chegaram as americanas da Rosco, que eram caríssimas, o líquido era um problema, tentamos de tudo, existem vários modelos hoje ainda no mercado que utilizam esse líquido, e atualmente as Hazel, que são que fazem um efeito de neblina, ou seja, ela não chega a tampar o efeito de luz, entendeu? Ela só frisa mesmo o feixe de luz e dá aquela densidade pequena para o ar, não incomodando inclusive os cantores, os instrumentistas, principalmente os dos sax, os metaleiros, né? O do metal, o pessoal do sopro. E eu vou mostrar alguns modelos que eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, porque todos esses modelos de Atomic, principalmente, também ganharam uma versão de LED. Que aí, imagina, além de você ter o efeito branco, que é aquela imitação de flashes e tudo mais, você ainda pode ter ele colorido. E tem um grande barato nesses equipamentos hoje, que como ele é de LED, então você pode parar ele aceso. Ou seja, além dele fazer o efeito de estroboscópico, ele vira um set light, um refletor, um wash, que dá um banho geral de cor, com uma grande potência, com brilho, com grande eficiência, e o consumo dele de energia é bem pequeno. Muito legal. A área de efeitos é muito legal. Tá aí as estrobos atômicas. Gosto muito delas, do flash, dos clarões, da função aleatória, até mesmo do efeito estrobo, desde que ele não apareça. Não gosto que fique aí mostrando aparentemente. Tem muita gente que gosta de botar eles. E hoje em dia eles vêm com muito recurso de filtros. Eles têm tanto um color changer, como agora, como eles são de LED, eles vêm com os filtros, já com as cores, entendeu? Aqui já vem alguns exemplos de gelo seco. O efeito da fumaça é maravilhoso, né? Que realmente bota o casal flutuando. Agora nós temos várias máquinas, essas são as mais tradicionais, as mais comuns. O defeito dessa máquina é que se você colocar muita intensidade, elas não são silenciosas, elas fazem barulho e a fumaça dela é muito espessa, ou seja, chega a tampar, apagar a luz e tampar as pessoas. Você não consegue ver as pessoas porque ficam por trás da máquina de fumaça. E esse não é o barato do efeito da fumaça, entendeu? E os caras do mercado criou a Hazel, tá? A Hazel Generator, elas só são partículas fininhas, então ela só frisa o feixe de luz. Não tem mau cheiro, não incomoda o cantor, não incomoda as pessoas, o pessoal do sopro, dos metais, eles, né, o flautista sofre com a máquina de fumaça. Aí nós temos esse modelo de máquina de gelo seco, olha que legal. Caramba, é diferente daqueles baldes, aqueles galões de água que a gente enchia de água quente agora. Olha como é que é bem feito. E tem uma potência muito grande, hein? Aqui a gente tem um outro tipo de Hazel Generator,
que é bem legal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É um outro modelo para vocês poderem ter. E aqui está o tipo de fluido. Agora a gente vai passar para o laser. Essa é a primeira aparição de laser usado num show no Brasil. Foi o show do Gênesis no ginásio do Ibirapuera. Foi bem legal, foi emocionante. Imagina, essa foto que a gente tirou fui eu, junto com um amigo meu chamado Gilmar, que já não está mais aí. Mas isso. Agora, nessa época dos lasers, eles eram refrigerados a água, um problemaço. Olha como eles são agora, as maquininhas. Que tranquilidade. E fazem 7 cores, refrigerado a ar. Cara, não tem problema. Eu vou te mostrar para vocês a última visão de laser que eu tive, que foi sensacional, foi emocionante mesmo, bem usada, bem empregado no show. Isso é lá no estádio do Palmeiras, em São Paulo, no show do Roger Waters, onde além do efeito de cores, bem sincado no momento, ele chega a essa apoteótica pirâmide feita de laser branca. Ó, isso foi a grande novidade do show. Era maravilhoso. As projeções, o som, a luz, tudo muito bem feito. Quem puder tem que ir a um espetáculo desse, que vale a pena. Ainda na área dos efeitos, hoje as grandes novidades são as máquinas de chama, de fogo, as máquinas de serpentina, de confete, de CO2. Tem uma série deles de efeitos aí. Máquina de bolha de sabão, que é bem antiga, mas que ainda faz. Máquina de neve. É um monte de coisa, tá? Vou tentar mostrar mais elas ainda. Olha aí as máquinas de fogo. Cara, é impressionante. E o mais legal é que elas são DMX, elas são recarregáveis. Você tem uns... Como é que eu vou explicar isso? Você abre o painel delas e você tem um tubo como se fosse um DTFON desse que você carrega. É bem tranquilo, bem fácil de se fazer. E são DMX 512 e você pode disparar, programar para fazer efeitos. Aqueles efeitos que você vê subindo, fazendo sequências, são através da própria mesa de luz, tá? E essas aqui são maravilhosas. São a chama colorida. Eu lembro que há muito tempo atrás eu tinha comprado, isso há muito tempo mesmo, uns 20 anos pelo menos, eu comprei alguns isqueiros na época que eu fumava, e no Japão, e tinha os isqueiros com chama colorida. Coisa de doido, né? Tá, essas são as máquinas de fogo. A gente vai ter agora uns exemplos de máquinas, se não me engano, de... não é de espuma essa é de neve, bem levezinha. Eu tenho um outro exemplo aqui que vai dar para vocês perceberem. Essa já é de espuma, tá vendo? Era gigantesca, né? As primeiras feitas no Brasil eram os tubos para encher a pista de dança. Coisa de doido. Essa já não, bem tranquilazinha, como se fosse uma máquina de fumaça. Aqui já é com CO2, você vê a tubulação, que o CO2 fica escondido em qualquer ponto, dá aqueles jatos barulhentos, que para mim é o grande defeito, mas se você programar para disparar junto com efeito de músicas, rola até legal. Já vi grandes shows repetindo esse efeito, que é um efeito forte, então ele marca muito. Tá vendo? É 150 watts, CO2, Jet Machine. Bem legal, né? E na verdade a fumaça sempre é branca e o CO2 é sempre branco e a cor é feita pela luz. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui na sequência. Eu vou colocar para vocês as máquinas de confete. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Foi, olha lá. Bem legal.
E os caras produzem para essa mesma máquina algumas serpentinas. Mas ela é de um papel especial e ela é enrolada de uma forma que dispara, vai junto e aí desce a serpentina também. Olha lá, feita para espaços, para clubes, Clube Canyon, né? E agora eu achei só essa foto aqui agora. As maquininhas de bolha, essa antiga, essa é clássica. Agora já existe ela com as versões mais moderna, compacta, até com formato de sapo e tudo. A grande novidade do mercado, que foge de todas as regras, são os LEDs. E esse Color Flex, que imita neon, que se usa muito em cenário, que é impermeável, se usa na arquitetura, que vai para dentro dos palcos, que faz grandes efeitos, é maravilhoso, porque ele faz curva e fica imperceptível, consumo mínimo, você faz um monte de coisa, pode passar por dentro da água, é maravilhoso. Olha só os exemplos que eu estou te dando para vocês. Isso é LED, viu? Maravilhoso. Imagina você torcer o feixe de luz. Você dá nó. Você faz o que você quiser. Você faz cantoneiras. Você desenha, você escreve. É muito legal. E limpar é a coisa mais simples. Olha o que ele faz aí na mão do rapaz. Muito legal, né? Com essas mudanças novas de mercado, hoje na época de pandemia, a inovação dos equipamentos veio facilitar muito a vida da gente. Você cobrir qualquer cena externa que precise de movimento rápido, você não pode ter fio, você não pode ter cabos. Então nós temos agora uns painéis de LED que atingem 3.200, 5.600 graus Kelvin e você escolhe ainda a temperatura de cor, bem legal para isso. Vou mostrar esse modelo para vocês. Outra coisa que eu estou mostrando também de novidade são os postes de rua. Ao invés de ter essas lâmpadas vapor de mercúrio, vapor de sódio, vocês precisam ver as lâmpadas de LED. Os postes vão poder ser fininhos, para iluminação mesmo. Dei alguns modelos para vocês também, tá? Olha que exemplo bacana, esses painéis de LED, tá? Que serve como refletor, olha lá, ele é sem fio e você pode, são baterias recarregáveis. Duram 2, 3 horas, tá? Aqui, ó, os postes de LED. E você vê a potência deles. Imagina LEDs de 200 watts. É muito forte. Clareia bastante mesmo. Um equipamento que é um ícone da iluminação são os Sky Tracker, aqueles holofotes que se usam ao ar livre para iluminar o céu, criando aqueles feixes de luz que já foi usado na Segunda Guerra Mundial, nas guerras mundiais, para localizar os aviões nos ataques noturnos. Uma pena isso, mas ele tem todo um charme quando você faz o lançamento de uma peça, de um espetáculo, colocar aquelas máquinas na frente do teatro. Onde tiver isso, se torna bem diferente, é bem aprazível, viu? É um grande prazer. E para quem puder um dia, a Disneylândia tem, pelo menos a última vez que eu estive lá, que eu passei por lá, faz um bom tempo, eu fui, na verdade, a Disneylândia que eu estou falando é a do Japão, onde eles usavam 16 máquinas com 4 cabeças cada uma. Era fantástico o efeito que você fazia isso na porta à noite. Era maravilhoso. Então estou dando alguns exemplos aí para vocês verem também. E outra coisa, eu já assisti espetáculos no Brasil, ao ar livre, no Rio Grande do Sul, a apresentação de uma orquestra sinfônica, que o cara da luz fazia um efeito sensacional
conforme o tema ia no meio do tema, exatamente atrás do palco, por trás do palco, de repente acendia aquele grande feixe de luz gigante, forte, que é 40 quilômetros, não sei, eram 4 cabeças de 10.000, e acendia aquele tufo de luz gigantesco por trás, branca, e de repente, com o andar da música, ele se abria e começava a girar. Aplausos 2 vezes, viu? Para a orquestra e para a luz. Olha que bonito o feixe deles. Chega a 40 quilômetros. Eu já fiz testes com um xenon de 4.000 em céu limpo, em cidades do interior de Portugal. E a gente, que não tinha prédios, então era no interior, tipo cerrado, no Alentejo, na verdade. E a gente conseguia visualizar de bem longe, bem distante mesmo. Esses de 4 cabeças são sensacionais. Como está dentro da cidade, eles devem diminuir a capacidade da lâmpada. Mas tem de 10.000 cada cabeça dessa. Tá? Esse é um modelo que tem bastante no Brasil. Esse acho que é com 3 somente. Então ele tem um movimento de pan e tilt. Esse aqui só tem o movimento de pan. Isso tem bastante no Brasil. Havia, hoje em dia eu não tenho visto mais. Oi, chegou a grande hora, né? Vamos falar um pouco das bar LEDs, como são chamadas no nosso mercado, dos moving lights, das novidades que tem aí. Eu estou usando muito os exemplos dos Very Lights, que são os primeiros a criar essas cabeças móveis, né? Os robôs de cabeças móveis. A gente teve uma época, na mesma época dos Very Lights, já existia os scans, que eram os aparelhos de luz que movimentava o espelho, jogava o feixe de luz para lá e o espelho é que você controlava. A gente teve, eu, por exemplo, nos anos 80, preguei no Scala Rio, no Rio de Janeiro, numa casa de espetáculos que existia. Eu trouxe através da Translux de São Paulo alguns modelos de Golden Scan 575, HMI 575, que era muito legal. Eu levei 2 meses assim em cima do manual para aprender e entender como fazer para programar, fazer sequências da luz, porque era fácil chegar, abrir, acender, botar cor, mas cara, criar sequência, ele acender com o tempo, se movimentar com o outro, entrar o efeito, apagar, fazer o fade in, o fade out. Cara, foi muito difícil porque os manuais que eu recebi, eu tinha uma controladora que eram para somente 6 aparelhos, não é essas 512 DMX hoje que são bem fáceis, mas era uma 088 inglesa que era bem complicada. E o manual dela, eu recebi ela somente com uma folha, só com um bloco, só com um livro, na verdade, de programação. E eu passei 2 meses ali traduzindo, experimentando antes de começar a empregar no show, na casa. E, poxa vida, mas eu não conseguia a sequência. Aí peguei uma pessoa que fluentemente falava inglês. Pô, vamos fazer contato com essa empresa? Tem alguma coisa errada, eu não consigo. Aí a gente descobriu que eles tinham mandado para nós somente o primeiro dos livros, que ensinavam a programar, usar o comando, e que faltava um adentro, que era justamente onde dizia assim, olha, após você posicionar o aparelho, botar o efeito que você queria, você ficava pressionando a tecla REC por 2 segundos no mínimo, que ele lia aquela cena, apagava e reacendia de novo, aí você fazia mais outros posicionamentos, outros efeitos, e ficava dando sequência. E sempre a cada passo você tinha que criar esse REC, pressionando de 2 a 8 segundos ali, para ela salvar, entender e salvar. E depois criava, aí ela te perguntava qual é o nome que você queria dar para aquele kill. Aí você... Rapaz, eu quase botei o nome do meu filho na época... de 088, viu? Foi demais. Valeu, coisas da luz. Vamos lá ver os exemplos que eu tenho aí de equipamento, ok?
Temos um refletor, que aqui no Brasil a gente... No Brasil não, praticamente em todos os lugares está sendo considerado uma par LED, um refletor de LED. Nesse caso aqui você tem RGBW mais A mais UV, tá? O que é legal? Você sempre programar uma par LED com mais canais, com 10 até 15 canais, porque nesse modelo que vocês estão vendo aí, ela tem zoom. Então ela estreita o foco, ela abre o foco e você passa a garantir sempre o seu PET direitinho, com seus IDs, rola legal, tá? Você precisa estar preparado para esse tipo de coisa. E agora eu tenho aqui uma ribalta, que pode ser considerada uma super estrobo com todas as cores, porque você consegue parar a luz, fazer dela a ribalta para iluminar ciclorama, para fazer um monte de coisas, tem CTO, CTB e ainda ter todos esses efeitos de cores mais de estrobo. Isso é sensacional. E a IP65, resistente à água, tá? E é bem pesada, viu? Aqui um outro modelo mais simples, mas super funcional, muito útil. A gente chama a ribalta de 1 metro de LED, tem RGBW para fazer cicloramas, fazer os washes, é perfeito, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um elipsoidal de LED, mas eu tenho um outro aqui, deixa eu ver aqui, que é a grande novidade da Marte, que é uma concepção que também a ETC tem. Você tem nesse elipsoidal, tá aí ele é de LED, é 6.500 graus Kelvin, e você tem ele... Essa parte traseira da alça dele para trás, ela é única para qualquer lente. Você troca o tubo de lente. Você quer 19 ou 25, 50, 36 graus, você vai lá e troca o tubo. A base lá atrás não, é sempre a mesma, tá bom? Valeu! Falando um pouquinho mais sobre esses elipsoidais, ele tem 4 modos de você fazer, de escurecer ele, de dar o blackout. Então ele pode ser gravado com 16, na hora do patch é bom pedir ele com 16 bits, que aí você vai ganhar muito mais recursos, tá bom? Detalhes, ele é IP65 e tem toda uma proteção nesse tipo de carenagem, para não entrar poeira, para não entrar resíduos, protege tudo muito mais. A longevidade desse aparelho é gigantesca. Aqui estamos nós com um modelo performance, e esse Moving Light sempre são de 16 bits, a maioria. Esse é um Spot, ele além CMY, ele tem os shutters, ele tem as facas para recortes, um zoom maravilhoso, super silencioso. Agora não fique esperando desses aparelhos que eles tenham um modelo pequeno, não existe. Ele, pela quantidade de efeitos, disco de cores, disco de gobos, 3, 4 discos de gobos, de cores, com uma base maravilhosa, não acha que eles são aparelhos pequenos. Pesam em média 40 quilos, tá? E você tem ele que você pode trocar a cabeça, trocar as lentes. O mesmo aparelho, você pode, como eles são 100mm, você pode trocar ele de spot, passar para wash, tá bom? É muito legal, mas é muito bom, tá? Agora nós temos aí os modelos Mac Aura, que são os Moving LEDs de LED, que também chegam a 6.500 graus Kelvin. Eles são bem legais, 50.000 horas os LEDs são cotados para durar, de vida. Você pode fazer anéis, tem CTB, CTO, um branco incrível, fazem estrobos maravilhosos, fazem efeitos. Você pode programar ele pixel a pixel, criar uma centena. Nós temos modelos deles com 180 canais, justamente para você poder usufruir de toda a experiência. É bom para trabalhar nas gerais,
iluminar cenário, efeitos de luz, paredes, corredores laterais, de baixo para cima, de contraluz. É muito bom, não temos que reclamar. Tá? A gente vai continuar usando isso, já entrou no na nossa vida, faz parte da nossa vida e é com isso que a gente vai conviver daqui para frente. Os LEDs chegaram para ficar mesmo, é a grande revolução. A gente viu no começo lá desse documento, desse vídeo do depoimento, eu mostrei para vocês a Li-Fi, que é uma estrutura nova de internet que caminha junto com a luz de LED. Então, onde você tiver, por exemplo, dentro do avião, sistema de LED iluminando o avião, você vai poder adquirir o sistema Wi-Fi de internet. É um negócio bem incrível. Eu participei de uma convenção ano passado nos Estados Unidos. Você vai ficar entusiasmado. É uma pena que, por enquanto, é só para empresas, né? A gente está vendo que os modelos de wash de LEDs podem ser quadrados, receber várias formas de efeitos. Prisma entra para as discotecas, para as casas noturnas, efeitos de bola, fazem projeção. O mesmo aparelho faz projeção e luz. É um negócio sério. Escreve. É sensacional. A gente não tem mais como fugir dos LEDs a partir de hoje. Vou te mostrar um aqui também. Estamos terminando aqui. Esses LEDs, parecendo as partes 16, as ACLs. Só que você tem cada cabeça dessa, além do corpo, ele se mexe, todo pan tilt, e você pode individualizar e fazer grandes efeitos. Tá bom? Agora sim, falar dos consoles. Os consoles de iluminação hoje em dia, que com os controladores de luz, são impecáveis. Elas só faltam nos servir café, essa que é a verdade. São modelos com mais de 256 universos de DMX, os softwares são muito inteligentes. Falando da estrutura das mesas, os faders são deliciosos, os faders deslizantes são deliciosos de se trabalhar, os roller kills, os kill lists fáceis de se programar, o patch também são bem visíveis. Todos os modelos, os grandes fabricantes de mesas de luz projetaram suas mesas com 3, 4 monitores de LCD de display em LED ou não, para você poder visualizar e criar a forma melhor para você trabalhar. E hoje a grande novidade vem sendo a inclusão dentro desses sistemas dos softwares de desenhos de luz. Você pode fazer o seu projeto, seu desenho de luz no próprio console de luz. Fazer toda a programação em home, direto na mesa e sair com esse projeto para viajar ao mundo. Além de poder salvar em HDs, em pendrives, esse tipo de coisa, né? As mesas não são baratas. A tecnologia delas avançou muito, elas vão muito longe ainda, são teclas de ups. Se você comete um erro, você tem como retornar na hora, corrigir o que você fez de errado. São maravilhosas. As mesas só faltam falar com você. Hoje elas estão disparando fogo, água, descendo motores, cenários, lasers, projeção, tudo que for possível através do sinal digital ela faz. A coisa da ArtNet facilitou muito alguns desequilíbrios que haviam entre os sistemas de eletricidade e tudo mais, veio muito a facilitar. E depois ainda com timecode, sincando tudo isso através da música, ficou muito legal, muito legal. Que aí você
checa todo o seu sistema, analisa os pontos de entrada, saída. Em cima de uma trilha sonora você pontua tudo de um sinal e deixa rolar. Você só dá o go e vamos embora. Cria tempo inclusive para a entrada inicial desse go. E falar agora um pouquinho dos softwares de desenho, onde você desenha faz os seus projetos de luz, cenário, faz toda a arte cênica. E isso você pode fazer tudo em 2D e eles se convertem em 3D. E isso é possível ainda se conectar com as mesas e programar. Então é muito legal você ver os seus desenhos, seus spots acendendo, mudando de cor, de posição, estrobando, abrindo, fechando foco, fazendo projeção, em cima de backlines, de instrumentos musicais, em cima de cenário. É tudo muito real. E você vai por aí, você consegue construir seus kill lists, suas kills de música e pronto. E bota tudo, sinca tudo, você ouve na sua casa, no seu estúdio e dispara depois através de um timecode ou então manualmente fazendo os crossfaders. Tá bem? É muito legal isso. Eu vou dizer, eu acho que os WYSIWYG, Capture, o SketchUp, o Vectorworks, que são os mais conhecidos, que estão mais próximos da gente. Tem outros aí bem mais fáceis, não são de graça, apesar de ter versões para estudante, tem muita coisa pirata aí no mercado, mas quando você tem um software desse, com toda a licença, você realmente viaja muito. Viaja e que você precisa ter umas boas máquinas de renderização, os computadores, placa de vídeo, sabe? Isso você precisa também estar bem assessorado para fazer isso. Mas com as mesas agora já trazendo esse software fica bem mais fácil, beleza? Um, dois, três, quatro.